Parou. Opa, obrigado. Vamos começar a gravação. Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade aí à nossa aula de agentes públicos. Pergunto onde a gente parou. A gente falou do teto constitucional, não falou? Explicou tudo sobre o teto constitucional para vocês. Na aula passada, a gente falou? Não falou? E quem não assistiu a aula passada, vai lá e assiste essa aula depois, tá? Estou conseguindo me ouvir? Deixa eu ver se está aparecendo o chat aqui. Você não está respondendo ou não está aparecendo? Vocês lembram onde parou, gente, a aula? Não. Deixa eu tentar lembrar sozinho, então. Eu estava falando do teto constitucional e falei que há um teto geral. Eu falei que há um teto em âmbito municipal, um subteto. Eu falei que há um subteto em âmbito estadual. Falei muito sobre o subteto do Poder Judiciário, que é ali o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E estava falando em aula passada sobre a possibilidade, dentro de um Estado membro da Federação ou no Distrito Federal, eu ter um único teto dos servidores e as demais agentes públicos. Não mais o teto para cada poder. Lembra que eu falei teto do Poder Executivo, teto do Poder Legislativo, teto do Poder Judiciário? Então, há essa possibilidade de eu ter um único teto dentro de um Estado membro. E quem autoriza isso? A Constituição Federal. Salvo engano, o parágrafo 12 do artigo 37 da Constituição Federal faculta a um Estado membro ou Distrito Federal fixar um teto único. E qual seria esse teto único para esse âmbito do Estado ou do Distrito Federal? Seria o teto dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Só que essa fixação deve ser feita por meio de uma emenda à Constituição estadual ou, se for o Distrito Federal, uma alteração da lei orgânica. E não por meio de projeto de lei. Foi aí que a gente parou, não foi? Então, bora registrar isso no caderno, porque isso aqui é muito importante. A FGV já cobrou já várias vezes no ano de 2022. Não dá para você chegar sem essa informação, tá? Não dá, beleza? Então, vamos lá registrar essa informação aqui em cima. O parágrafo 12 do artigo 37, confirma o artigo 37 da Constituição. O parágrafo 12 do artigo 37 trata dessa possibilidade e hoje você vai estar aqui fixando. E o que ele fala? Que para os estados, e vou colocar estados para você entender melhor quando estiver vendo sozinho. Para os estados e Distrito Federal, só para eles, você está lendo município aqui, você não está lendo município, porque para o município não se aplica isso. Então, para os estados e Distrito Federal, é facultado, ou seja, é uma opção, não é obrigatório isso aqui, é facultado fixar um limite único. E esse limite único é o subsídio limite único como subteto. Esse limite único é o subsídio dos desembargadores do TJ. E, detalhe, essa fixação é por emenda à Constituição Estadual
ou alteração da lei orgânica, se for o Distrito Federal. Beleza, tranquilo. Dúvidas quanto a isso aqui, gente? Sim ou não? A gente chegou a comentar, eu estava explicando e acabou para se desligando a câmera. Dúvidas quanto a isso aqui? Então, se adotarem isso, não haverá mais limite de cada poder dentro de um Estado, não. Haverá somente ali o subteto estadual ou o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Não haverá mais ali do Poder Executivo, do Poder Legislativo, não. Tá? Se adotarem esse procedimento. Lembrando, para que isso ocorra, é necessário o quê? Emenda à Constituição Estadual do Estado Unido ou alteração da lei orgânica. O que você conclui? Não pode por meio de projeto de lei. Não pode por projeto de lei. Não pode por projeto de lei. Limite único do quê? Limite único é facultado aos estados, ao Distrito Federal, fixar limite único como subteto. A gente está falando do teto constitucional, tá, gente? E falei que há um teto geral e há subtetos. Então, pode um Estado determinar como subteto um limite único. E quem seria esse limite único? O subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça. Então, a gente acaba lá com aqueles subtetos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, e faz para todo mundo, somente um subteto ali. Subteto do desembargador, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. Tá? Então, isso aqui é um subteto, tá? Não dá para dar aqui. Limite único. Vou colocar melhor aqui. Subteto remuneratório, tá? Subteto remuneratório. Então, como eu estava dizendo, essa fixação é por meio de emenda à Constituição Estadual, por meio de alteração na lei orgânica, tá? Questão de prova, se ela falar o seguinte para você: determinado deputado estadual da Assembleia Legislativa apresentou um projeto de lei fixando como limite único o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e vai te perguntar se é possível ou não essa fixação por meio de projeto de lei. Se um parlamentar apresentar projeto de lei, saiba que essa fixação de um subteto para o Estado-membro ou Distrito Federal, esse subteto, esse projeto de lei, saiba que ele está com vício de constitucionalidade. Por quê? Porque a Constituição fala que é esse procedimento, ou emenda à Constituição Estadual, ou alteração da lei orgânica, se for o caso ali do Distrito Federal. Não dá para eu fixar esse limite único para o Estado-membro ou Distrito Federal por meio de um projeto de lei. Essa questão é a questão da tua prova, tá? Beleza? Ou vou te cobrar o conhecimento da literalidade do artigo, ou vou te cobrar um caso concreto falando de um parlamentar qualquer que apresentou um projeto de lei. Você vai saber que para esse caso aqui não será possível. Outro ponto, aqui, eu disse que o limite único é para dentro daquele Estado-membro ali. Então, aqui no Estado do Amapá, poderia eu fixar, por meio de uma emenda à Constituição Estadual, o limite único para os servidores públicos daqui, no subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça? Poderia.
Só que quando eu fizer isso, eu não posso fazer isso, determinar ali um subteto, um limite único, apenas para um grupo, apenas para um poder, por exemplo. O que ocorreu em determinado Estado-membro e que o STF julgou inconstitucional foi que houve emenda à Constituição Estadual para fixar como subteto ali para determinado Estado-membro o subsídio dos desembargadores, só que ali eles restringiram somente para os servidores do Poder Judiciário. Eles falaram o seguinte, nesse determinado Estado-membro, que vamos alterar a Constituição Estadual e vamos colocar para os servidores do Poder Judiciário o subteto dos desembargadores do Tribunal de Justiça. E o STF veio e falou o seguinte, não, se eu fixar esse subteto, saiba que é para todos os servidores que estão dentro do Estado-membro, e não somente para um poder, uma categoria específica. Não, tá? Essa seria uma segunda questão sobre esse tópico aqui. Cobrar de você que a fixação do subteto vai perguntar se essa fixação de subteto é possível somente para um poder, o poder judiciário, o poder executivo, ou somente o poder legislativo. Não, é para todos os servidores. Beleza, tranquilo, de boa, gente. Tudo certo. Massa, podemos prosseguir? Eu não. Eu não. Boa. Deu para pegar essas duas questões, três questões que podem ser cobradas aqui, tá? Agora, vamos dar mais um passo. A gente estava falando de teto constitucional na aula passada. E a gente falou praticamente tudo, só que a gente saiu da aula sem saber quais são as parcelas, quais são as parcelas da remuneração dos servidores que devem ser consideradas para eu ver se esse servidor chegou no teto ou não. Aí você vai puxar essa setinha e vai colocar essa informação aqui. Quais as parcelas são consideradas? Quais parcelas são consideradas? Aí você vai pensar, pô, o servidor público, o agente público, ele recebe um subsídio, um salário, uma remuneração. Então, vai pensar que, pô, se ele recebe isso, e o professor falou lá passada quais são os limites, então, as parcelas que estão ali, que devem ser consideradas no teto, são as parcelas remuneratórias, as parcelas que o servidor público recebe, que o empregado público recebe, que o agente político recebe. Então, o subsídio, a remuneração e, de modo geral, o salário do empregado público vão estar dentro do teto constitucional, vão ter que respeitar o teto constitucional. Só que há umas parcelas que não precisam respeitar o teto constitucional. São as parcelas chamadas de parcelas indenizatórias. Bora registrar isso aqui no caderno. Quais parcelas são consideradas no teto constitucional? Vou registrar para não ficar confuso. Você vai colocar aqui as parcelas remuneratórias. As parcelas remuneratórias são consideradas aqui, para fins de cálculo do teto constitucional, as vantagens pessoais. E essas vantagens pessoais, para quem não sabe,
é uma parcela paga ao servidor em virtude de uma circunstância pessoal daquele servidor, e não do cargo. Por exemplo, determinados servidores recebem algumas parcelas que são consideradas vantagem pessoal. E o adicional por tempo de serviço enquadra nesse conceito, uma vantagem pessoal do servidor público, ou seja, é uma circunstância do servidor, é o servidor que alcançou, por exemplo, 10 anos de serviço público, é o servidor que alcançou 5 anos de serviço público. Então, é uma circunstância do servidor e não do cargo que ele ocupa. Então, isso é uma vantagem pessoal, tá? Lembrando que essas vantagens pessoais, hoje não há mais essa concessão para os servidores atuais. Só que há servidores que possuem essas vantagens pessoais e possuir essas vantagens pessoais, eu tenho que considerar na hora de fazer o cálculo da remuneração do servidor e comparar com o teto constitucional para ver se ofende ou não, tá? Então, na hora da prova, na alternativa, vai estar escrito se as parcelas remuneratórias e as vantagens pessoais são consideradas para fins de cálculo do teto constitucional. E a resposta é que sim, tá? Essas parcelas aqui são consideradas. E quais não são consideradas, foi o que eu falei, as parcelas indenizatórias. Então, vamos constar aqui que essas parcelas aqui são consideradas no teto, e essas aqui, as chamadas verbas indenizatórias, essas verbas indenizatórias estão fora do cálculo do teto constitucional. Quais seriam essas verbas indenizatórias? Aquelas que a lei disser que é indenizatória. De modo geral, eu tenho ajuda de custo, eu tenho auxílio moradia. Então, essas verbas são consideradas indenizatórias. E como é que funciona isso na prática? Quando você, servidor, estiver ganhando a sua remuneração quase batendo o teto. Funciona assim. O servidor público, lembra que eu falei que ele recebe a remuneração dele, uma parte, uma parcela fixa, que é o vencimento, e a outra parcela que é variável? Então, se um servidor público, por exemplo, ganha 15 mil reais de vencimento e ganha, por exemplo, 25 mil reais de uma verba indenizatória, quando for verificado se esse servidor ele incide, ele ofende ou não o teto constitucional, na hora da verificação, a gente só verifica, a gente não, é verificado somente, gente, a parcela remuneratória, tá? Essa aqui, indenizatória, pode ser 40 mil, 50 mil, ela não é considerada na hora de fazer o cálculo. Se esse servidor ganhasse, por exemplo, 40 mil reais de verba indenizatória, por exemplo, ele ganhou ali uma ajuda de custo, saiba que, na hora de verificar se o servidor tem que fazer o abate-teto, que é fazer aquele desconto para aqueles que chegam no teto constitucional, não ia considerar a parcela, ia considerar somente essa daqui, tá? Então, na hora de considerar para o teto constitucional, saiba que eu considero somente as parcelas remuneratórias e as vantagens pessoais, tá? Parcelas remuneratórias e vantagens pessoais. Então, isso é considerado no teto constitucional. Tudo certo, gente? Tranquilo, de boa. Ou ficou confuso? A gente vai falando aqui, vai falando, a gente acaba empolgando, a gente acaba perdendo ali
da meada e o aluno acaba enrolando mais ainda. Então, veja, quais parcelas são consideradas as remuneratórias e vantagens pessoais? Quais não são consideradas as verbas indenizatórias? As verbas indenizatórias são as previstas em lei. Tá? A última parte do exemplo, do servidor público, aqui, ó, um servidor público que ganha, por exemplo, 15 mil de vencimento ou remuneração, tá? 15 mil. E, por exemplo, ele ganhou uma ajuda de custo de 40 mil reais. A ajuda de custo é uma verba indenizatória. Na hora de eu verificar se esse servidor ele ofendeu o teto ou não, eu tenho que considerar somente a parcela rescisória. Essa aqui, indenizatória, ela está fora do cálculo. Ela está fora do cálculo, tá? Então, eu não considero isso. Saber quais são as vantagens pessoais, aí eu teria que ver na legislação. Por quê? Porque a legislação em voga, que concedeu isso, vai descrever que isso é uma vantagem pessoal do servidor. Eu não posso afirmar aqui para você de forma genérica. Por quê? Porque vai depender muito de qual estatuto está sendo utilizado e qual legislação está sendo aplicada àquele cargo, àquele servidor. Porque eu tenho o Estatuto do Âmbito Federal, a Lei 8.112, para quem é do Estado do Amapá, tem a Lei 8.066, só que eu tenho algumas legislações específicas de uma carreira, de um cargo, que fica difícil eu afirmar que esse adicional por qualificação se enquadra com uma vantagem pessoal, tá? A natureza jurídica de vantagem pessoal vai depender muito da legislação, tá? Então, no âmbito federal, às vezes, o adicional qualificação não recebe ele não recebe essa natureza de vantagem pessoal, tá? Salvo engano, no âmbito federal, para os servidores federais, não são em todos os poderes, vou falar do judiciário, onde eu estava, o adicional de qualificação ele de natureza de adicional, adicional mesmo, tá? O adicional e não é uma vantagem pessoal, tá? O adicional, ele não é uma vantagem pessoal. A vantagem pessoal é aquilo que o servidor ganha em circunstância, uma característica dele, e a lei vem dizendo isso. Não consigo lembrar de todos os exemplos que isso já ocorreu antes, mas há servidores que têm algumas vantagens pessoais, por exemplo, como eu falei, adicional de tempo de serviço, é um exemplo de uma vantagem pessoal, porque a legislação falou que era, tá? E não que todo adicional é uma vantagem pessoal, tá? Beleza? Tranquilo? Se tiver falado besteira nesse ponto, a gente tem uma discussão na próxima aula, mas eu posso verificar essa legislação ou se é daquele estado, se é de outro, para tirar essa dúvida para você. Mas não significa adicional de qualificação ou outro adicional, eu já taxar como vantagem pessoal. Teria que ver se a lei determinou aquilo como vantagem pessoal. Lembrando que a maioria das legislações foram revogadas. Por quê? Porque isso estava trazendo um sério problema fiscal. Tá? Lógico que na hora a justiça acabou ficando com a sua vantagem pessoal. Beleza? Vamos lá. Então, o exemplo que está falando, o servidor que ganha 15 mil de remuneração e ganhou 40 mil de custo, esses 40 mil aqui eu não vou considerar na hora de verificar se atingiu o teto. Então, vamos supor que o teto aqui seja, vamos supor que o teto seja 40 mil. O teto do ministro da Defesa seja 40 mil. Na hora de verificar se esse servidor ofendeu o teto, vou verificar somente essa parcela aqui, ó, esses 15 mil. Eu não vou verificar esses 40 mil aqui. 40 mais 15 dá 25 mil. Em tese, se eu fosse considerar os dois, ele teria ofendido o teto. Mas como essa verificação do teto constitucional é somente as parcelas remuneratórias, eu esqueço as verbas indenizatórias, tá? Eu esqueço. Beleza? Para quem tinha perguntado, conseguiu ficar mais claro agora? Sim ou não? Certo? Não?
Lembra, gente, tá? Você vai dar o que? Tá mandando o caso. Aí eu fico pensando, será? Tá? Então, beleza. Ó, agora, dura bem essa questão do teto, que ela vai ser falada lá na frente. E agora, você precisa saber o seguinte. A gente tá travando aí, gente? Não, né? Ó, você precisa saber o seguinte. A gente já estudou bastante sobre tudo. Você já sabe como entra, tá? Você já sabe. Olha, a minha internet não trava mais, tá? Então, se está travando, é de vocês. Tá? Se como é que ele entra, né? Se ele ocupa um cargo, um emprego, uma função, o que ele ganha. Agora você se pergunta, já que você está vendo que é muito bom entrar no serviço público, ganhar uma boa remuneração, você se pergunta, eu posso ter mais de um? Ah, professor, eu achei tão legal ser servidor público, tão legalzinho, que agora eu quero ter mais de um cargo. Você pode ter isso? Sim ou não? Você pode acumular quantos cargos você quiser. É isso que a gente vai tratar agora, tá? Eu sei que você quer ser servidor, quer acumular vários cargos, quer ganhar bastante, mas a gente precisa lembrar, para quem já estudou, ou aprender para quem não estudou, que há algumas regrinhas, tá? E é elas que a gente vai estudar agora. Posso ter mais de um cargo? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. Posso ter mais de um cargo? Pô, cara, posso ter mais de um cargo? Emprego? Posso ter um emprego? É a minha pergunta para vocês. Aí você vai responder, você, que ensina já em direito administrativo, e a regra, há uma regra para isso, e a regra é o quê? Qual é a regra? A regra é que é vedado. Você não vai entrar no serviço público e achar que vai sair abraçando todos os cargos só para você. Não, porque a regra é vedado, tá? Então, coloque aí no teu caderno que a acumulação de cargos, vou colocar bem aqui em cima o tópico, para você identificar melhor. A acumulação de cargos, a regra é o quê? Que seja vedado. Vedado significa proibido, não pode, tá? Então, a regra é que a acumulação de cargo ela é vedado ou vedada, né? Vamos fazer a concordância aqui, né? A acumulação que é vedada, né? É vedado, não pode, não pode. Só que toda regra tem uma exceção, uma ou mais exceções. Então, você precisa saber na hora da prova. Essa questão não dá para você errar mais, que ela está batida desde quando eu comecei a estudar, acho que uns 10 anos antes, essa questão caía. Que é o quê? As exceções à acumulação de cargo público. Quais são as exceções? Então, você vem aqui, tá? E coloca que há exceções. Há exceções, tá? Há exceções a essa regrinha. E quais são as exceções? As exceções? Quais são as exceções? Você sabe quais são as exceções para eu acumular cargo? E quando eu falo exceções, significa dizer que se aquela situação ocorrer, então eu posso. Então eu posso acumular. Então, qual é o primeiro? Dois. Dois. É dois, não é três nem quatro. É dois cargos de professor. Gente, já veio questão colocando simplesmente. Tem um forno passando com uma descarga aqui, não já passou. Tá? Já passou.
2 cargos de professor. Questão que fala que é 3. No meio do calor da emoção, a aluna estava, porra, 2 cargos de professor, viu? Marcou 3 cargos de professor. Ah, até 2 pode 3. Não, é 2 cargos de professor. Fala de ecosfera? Não. 2 cargos de professor. E mais? Um de professor e um de técnico ou científico. Ó, um de professor mais um também um cargo técnico ou científico. 2 professor. Um de professor mais um de técnico e científico. E mais? 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Ó, 2 cargos privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas. Regulamentadas. Com profissões regulamentadas. Beleza. De boa. Boa. O cargo de técnico. Professor, então, o cargo de técnico judiciário pode acumular como de professor? Aí vamos lá aos detalhes. Primeira questão que tu não pode errar, gente. 2 cargos de professor. Um de professor e um de técnico científico. 2 cargos privativos de profissionais da saúde. Beleza? Essa é a primeira questão que tu não pode errar. Uma questão mais elaborada vai cobrar de você exatamente sobre essa dúvida. Esse conceito aqui, ó, de técnico, não significa dizer a nomenclatura do cargo, por exemplo, técnico judiciário. Isso tem a ver, gente, com conhecimentos técnicos, conhecimentos de uma área do saber, por exemplo, conhecimentos no direito, conhecimentos de contabilidade, conhecimentos de administração, de economia, são áreas do saber. Áreas do saber. Então, todo mundo, quando começou a verificar que poderia fazer outros concursos e leu isso aqui na Constituição, todo mundo queria acumular um cargo de professor com de técnico. Ah, eu sou técnico judiciário, então eu vou acumular. Ah, eu sou técnico em informática, então eu vou acumular. Não, gente, veio o STJ e falou: o cargo de técnico é aquele que tem uma exigência de conhecimentos da área de um saber. É exatamente isso que eu acabei de falar para você. Um conhecimento, por exemplo, da área contábil, um conhecimento, por exemplo, da área jurídica, no caso do direito, da economia, não tem a ver com a nomenclatura. Então, eu não poderia acumular um cargo de professor com um de técnico judiciário. Não dera que eu teria tentado. Na época, eu pensei exatamente isso, mas não pode, tá? Então, coloca bem aqui que esse cargo de técnico é aquele que exige conhecimentos
de uma área do saber. Vou colocar aqui entendimento do STJ. E ele ainda fala o seguinte, que isso é requisito, ou seja, eu tenho que ter um nível superior. Não é somente ter um certificado técnico. Eu sou técnico de informática, eu sou técnico de enfermagem. Não, não vai se enquadrar. Precisa ser superior e exigir um conhecimento da área de saber. Beleza. O professor deu uma hipótese, então, eu posso. Vamos supor que você é analista judiciário, passou agora no concurso do TRT da oitava região, e analista judiciário do TRT da oitava região. Você pode acumular com cargo de professor? Pode. Você pode acumular. Veja que o cargo de professor, com esse de analista judiciário da área judiciária, analista judiciário da área judiciária, ou seja, tem um conhecimento da área do saber. Qual é a área do saber? A área do direito. Recebi várias perguntas relacionadas a isso, recente, agora que saiu o curso da UEAT, de pessoas querendo acumular com o cargo de técnico, o de professor e o de técnico. O de técnico era o quê? Aquela porrada que saiu no edital, técnico de informática, técnico de enfermagem, técnico não sei o quê. Não, beleza, tranquilo. Eu animei vocês, como eu disse, ou não? Ah, professor, estou indo, está difícil eu acumular os cargos que eu quero. Tudo certo aqui, gente? Tranquilo aqui, responda para poder avançar. Pergunto para você. E o militar? Vocês que já ouviram que vão fazer um concurso oficial, e o militar? Porque agora vai ter o concurso de oficial da PM. Você quer fazer o concurso de oficial da PM, agora você também quer fazer o concurso da UEAP. Você quer ser professor e quer ser militar. Você pode acumular esses cargos, sim ou não? Você já. Aí eu vou tentar lembrar aqui, salvo engano, é o parágrafo 3º, no artigo 39 ou 40 da Constituição. Quem tiver com a Constituição aberta, abre aí esse parágrafo 3º que fala o seguinte, que aos militares, estaduais, na verdade, eu vou alcançar, na verdade, eu vou entender o inciso 16. É que estou tão ruim de gravar o parágrafo. Esse aqui é o inciso 16 ali de um parágrafo do artigo 37, que não estou me recordando. Estou ruim de lembrar, acho que eu bati a cabeça nesse acidente, eu não estou mais conseguindo lembrar das coisas. Esse inciso aqui tem 3 intenções. Então, o parágrafo 3º, 40 ou 39 da Constituição Federal, fala que aos militares estaduais se aplica o inciso 16. São essas situações aqui. Isso significa dizer o quê? Que o militar estadual, que é um militar estadual, professor, um PM, por exemplo, o militar estadual, ele pode acumular o cargo dele de militar como de professor. Ele pode acumular o cargo dele de militar como de técnico. Ele pode acumular o cargo dele de militar profissional da saúde. Veja só que coisa boa. Você vai passar no concurso de oficial e você vai fazer o concurso da UEAP e você vai acumular os cargos de professor e de oficial. E vai ser feliz, tá? Então, vamos anotar aqui a situação do militar, tá?
Por favor, alguém consulta aí para a gente registrar Maurício, certinho o artigo, tá? Não, eu vou entrar Maurício, no Google agora e vou colocar, vou pesquisar aqui, vou tirar esse tempo para pesquisar. Então, o parágrafo Maurício, terceiro aqui fala o seguinte: o militar ele vai poder acumular esse cargo dele de militar com um de professor ou um de técnico ou um de profissional da saúde. Vou colocar o ouzinho aqui, você não achar que você pode acumular todos, tá? Se ele tiver na reserva, se o militar estiver na reserva, gente, esse dispositivo da Constituição Federal, ele é recente. O que acontece quando ele é um dispositivo recente? A Constituição não fala nada se o militar é da ativa ou se o militar é da reserva. Como ninguém se propôs a abrir a Constituição Federal, eu vou abrir agora para vocês e aqui não há essa restrição de militar da ativa e militar da reserva. Artigo 42 da Constituição, tá? Artigo 42. Artigo 42 da Constituição, o inciso, o parágrafo terceiro, fala o seguinte: aplica-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios o disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Não há ali nenhuma restrição, tá? Nenhuma restrição. E, como eu falei, como é um dispositivo novo, nem tão novo, mas é novo, haverá muitas hipóteses ainda, gente. Muitas hipóteses, tá? Essa da reserva, é só tentar entrar, se não conseguir entrar na justiça, aí a gente vai saber qual é o entendimento do magistrado relacionado a isso, tá? Então, haverá muitas hipóteses ainda, tá? Relacionadas a esse dispositivo. Beleza? Agora, para fim de questão de prova, você precisa saber isso aqui, ó, para acertar a questão. Um militar, ele pode acumular, o cargo dele como de professor, ou um de técnico, ou um de profissional da saúde, tá? Com prevalência da atividade militar. Beleza? Tranquilo. De boa. Tá? Podemos dar prosseguimento. Sim ou não? Tiraram já a foto, deixa eu sair um pouquinho da frente. Podemos prosseguir? Beleza, então. Ó, passada essa parte de acumulação, vamos tratar de um tópico específico. Se eu consigo. Aqui. Vamos falar de uma questão de prova. Inclusive, eu errei ela na prova. Por que eu errei ela na prova? Porque simplesmente eu não sabia do julgado. Tá? Então, vamos falar de uma questão de prova. E a FGV cobrou isso, tá? E ela vai cobrar de novo, certeza. Fala o seguinte: eu disse que há um teto constitucional. Eu disse que é possível haver acumulação de cargos, que são essas situações aqui. Vamos supor que haja essa acumulação de cargo aqui, ó, dos cargos de professor. Vamos supor o seguinte, que a remuneração de um cargo é 20 mil
E a remuneração do outro cargo é 27 mil. Suposição, tá? Então, essa acumulação aqui do cargo de professor. Então, tá aqui o professor, feliz da vida, tá ganhando aqui, ó, acumulando os cargos dele aqui, ó, 20 mil e 27 mil, tá? Pergunto para você, suponhando que o teto constitucional seja esse aqui, ó, vou colocar no teto para você aqui. Suponha que o teto seja isso aqui, ó. 40 mil reais. A primeira pergunta que eu faço para você é: esse professor aqui ofendeu ou não o teto constitucional? O que vocês acham? Esse professor ofendeu o teto constitucional? Sim ou não? Se não, se não, sim, não, sim, não. Gente, quando, olha só, Supremo Tribunal Federal, quando houver, quando houver alguém que acumule dois cargos licitamente, eu tenho que considerar, para fim de teto constitucional, a remuneração individual de cada um. Então, nesse caso aqui, eu tenho que considerar, olhando aqui, eu vou verificar a primeira remuneração, 20 mil. Ultrapassou o teto? Não, não ultrapassou, então tá ok. Segunda remuneração, 27 mil. Ultrapassou o teto constitucional? Não, então tá ok. Ou seja, eu vou verificar individualmente a remuneração. Isso vale para qualquer acumulação lícita. Pode ser um de professor, mas um de técnico, dois cargos privativos de profissionais da saúde. Eu vou considerar individualmente. Então, coloque aí no teu caderno o seguinte, que Voltou, professor. voltou? Beleza. Ó, então, esse caso aqui, você não vai ver nada.
teto constitucional acumulou licitamente, vou verificar a remuneração individualmente. Agora, suponha o seguinte, que você é servidor público e você é casado, por exemplo, com um juiz. Você é casado com um juiz. Esse juiz morre. Qual é o direito que você vai ter? Você vai ter direito à pensão por morte. Você vai ter direito à pensão por morte. Pergunto eu, você, como é que vai ser feito a questão do teto constitucional? Vou dar um exemplo, vou perguntar para você se ofende ou não o teto constitucional. Tá? Eu vou colocar bem aqui. Está aqui um servidor. Vou colocar aqui que esse servidor, por exemplo, ele é um servidor do Tribunal de Justiça. E esse servidor é casado com um juiz. Servidora, né? Vou colocar uma servidora aqui, é casada. Ah, professor, não pode ser servidor com servidor? Pode. Tá? Vou colocar aqui esse exemplo. Tá? A servidora é casada com um juiz. Vamos supor que essa servidora ganhe 20 mil reais. E esse juiz, quando na ativa, ganhava 40 mil. Aí esse juiz vem a morrer. Então, essa servidora vai ganhar agora a chamada pensão por morte. E a pergunta que eu tenho para você, vamos supor que a pensão por morte seja o mesmo valor. Confesso que eu não sei regrando das pensões por morte, tá? Mas vou supor que seja 40 mil. Pergunto, essa servidora que vai agora receber 20 mil e 40 mil, ela respeita o teto constitucional, sim ou não? Não respeita o teto constitucional? Servidora que ganha a sua remuneração aqui, mas a pensão por morte, vai respeitar? Exatamente isso. Vocês estão um bichão, né? Não respeita o teto constitucional. Por quê? Nesse caso aqui, e vocês não vão errar, a remuneração ou provento, se essa servidora estivesse aposentada, a remuneração ou provento mais a pensão por morte, nesse caso aqui, eu preciso somar as duas e olhar para o teto constitucional para ver se ofendeu ou não. Tá? Então, aqui eu somo as remunerações e verifico se houve ofensa ao teto constitucional. Aqui em cima, eu considero individualmente. Nesse caso, ela deve optar? Não. Haverá o quê? O abate-teto. Por exemplo, eu somando deu 60 mil aqui. E o teto constitucional que a gente definiu é 40, então ela vai perder ali 20 mil reais. Por quê? Vai ter o que a gente chama de abate-teto, que eu falei na aula passada, que é um desconto que é feito no contra-cheque do servidor para ele respeitar o teto constitucional. Ela não vai optar, ela vai poder receber, só que ela vai receber até o teto constitucional. O que passar do teto é abatido. Entendeu? Entendeu? Então, coloque aí no seu caderno. Tá? Coloque no seu caderno. Professor, testou, minha gente. Na hora da prova, a gente acha que é uma coisa e, na verdade, é outra. Depois do lugar do tecido, tá? Dezembro de 2022, e eu não tinha conhecimento de fato, não pensava que era isso aqui, mas não era. Então, vou colocar aqui. Recebimento
recebimento de remuneração mais pensão por morte. Pensão por morte, recebimento de remuneração mais pensão por morte. Soma-se os valores para fins de cálculo do teto constitucional. E aqui é remuneração ou proventos, tá? Se a pessoa já for aposentada. Beleza? De boa. Tá? Duas questões que eu considero um pouquinho mais elevadas, porque nem todo mundo lembra, ou nem todo mundo sabe desses dois lugares aqui. Tá bom? Massa? Tudo certo? Então, o máximo nível que a gente pôde aumentar nessas aulas passadas sobre esse ponto. Agora, a gente vai entrar num ponto que já deve ser conhecido na maioria que já estudou aqui, e um ponto que é mais tranquilo, que é o quê? As categorias dos servidores públicos. A gente vai estudar um estilo para um doutrinador, para aquilo que a banca mais usa, mas há outras categorias conforme doutrinador. Há uma classificação ali, categoria de servidor, na visão de Lopes Meirelles. Há uma classificação ali, categoria de servidores, na visão da Maria Silva Zinaldo de Pietro. E a gente precisa compreender uma e saber que as outras existem. Só que essas outras que a gente não vai trabalhar na sala de aula, a gente vai ver nas questões, tá? Então, copia essa parte, eu tiro uma foto, tá? Copiou, beleza, massa. Agora, vamos falar das categorias dos servidores públicos. Esse servidor, esses agentes que a gente estudou bastante, falou muita coisa mesmo sobre agentes públicos, tá? Muita coisa, e você vai estar ali acertado já de informações de agentes públicos. Agora você vai conhecer as categorias de agentes públicos. Vamos colocar aqui. Categorias dos agentes. Qual a categoria que o senhor vai usar para fazer que a gente acerte as questões? Serve para qualquer cargo? Qual a formação? Qual a formação que serve para qualquer cargo? Só para eu me situar a dúvida, eu acabei vendo que pode. E aí, quando a pessoa vai pensando aí, a gente vai colocar as categorias que a gente vai estudar, são as categorias, segundo a Maria Silva Zanella de Pietro, para receber as duas o quê? A pensão por morte, a remuneração, em qualquer caso. Vou dar só um exemplo, tá? Qualquer caso. Aquele lá é o exemplo que a banca trouxe, um servidor, uma servidora do tribunal mais o juiz. Mas pode ser o professor do Unifap, o professor da EAP, mais outra, desde que eu faça essa análise. Tenho que somar duas para ver se bate o teto. Pode ser qualquer caso, tá? Então, a gente vai estudar várias categorias de servidores na visão da Maria Silva de Pietro. Na visão dela, ela fala o seguinte, que esses servidores estão divididos em algumas categorias. E para elas, existem 4 categorias. Que quais são?
para ela ao agente político, aos servidores públicos, aos militares e aos particulares em colaboração com o serviço público. Então, vamos colocar aqui. E para a Maria Silva, né, ele tem essas categorias aqui. E a gente público, tá? Eu tenho aqui o agente político. Eu tenho os servidores públicos. Eu tenho os militares. E eu tenho os particulares em colaboração com o poder público. Gente, isso é uma pergunta. A pergunta é uma dúvida, na verdade. Pode acumular, você vai acumular com empregos na iniciativa privada, você pode acumular pelo cargo com emprego na iniciativa privada. Por exemplo, você passa oficial da PM, você pode acumular ali como segurança, a vida domiciliar. Ah, professor, eu não estou sem fazer nada, tem que dar pouco trabalho. Eu posso acumular com um cargo da iniciativa privada? Cargo não, emprego da iniciativa privada? O que vocês acham? Está dividida aí novo, né? Gente, não há essa proibição. Não há essa vedação. Não há. Tá? Não há. Inclusive, isso é mais para quem estuda para TNT, o policial militar pode ser reconhecido o vínculo de emprego dele com a empresa. Pode ser reconhecido. Por exemplo, se o militar, de bobeira, de repente ele vai fazer ali um serviço de segurança para uma empresa, um serviço particular. Pode acontecer isso? Pode. E houve já a decisão do TST que diz que há uma relação de emprego. Então, não há essa vedação, que a vedação é para serviço público. Agora, para a iniciativa privada, você pode. Desde que haja, lógico, compatibilidade de horário, você consiga fazer as atividades normais. Então, para quem pensa em fazer isso, que foi o que eu recebi recente, alguém me perguntando, não há proibição, você pode fazer. Tá? Então, pode acumular na iniciativa privada, desde que haja ali disponibilidade de horário e tudo mais, e vai ter que depender para casa. Não é um trabalho proibido, não foi reconhecido como um trabalho proibido ali, foi reconhecido, inclusive, uma relação de emprego. Agora, se isso pode causar algum problema dentro da instituição militar, aí já é outra história. Isso não impede que, por exemplo, o militar receba ali, por exemplo, seja instaurado um processo administrativo para apurar aí a atuação do militar quanto a esse tipo de trabalho. Entendeu? Então, esse trabalho feito, inclusive esse de segurança, já foi reconhecida a relação de emprego e, na mesma decisão, eu dito que não impede que haja apuração aí de alguma irregularidade administrativa do militar, por exemplo, não está tirando serviço e tudo mais. Mas que é proibido a questão de você acumular um cargo como um emprego da iniciativa privada, não há essa vedação. Agora, se o militar pode fazer isso, não, é uma outra história, tá? É uma outra história, beleza? Mas eu quero te dizer que é possível você querer acumular ali um cargo com um emprego em qualquer lugar da iniciativa privada. Não há essa proibição. Eu não sei que internamente o seu cargo, o seu órgão, a sua instituição,
faça esse tipo de proibição. Aí é outra história, mas quero dizer que não há proibição. A proibição é quem está dentro do serviço público. Tá? Que foi me perguntado, mas também é válido, porque muita gente tem dúvida relacionada a isso. Gente, então, quais são as categorias de agentes públicos? Agente político, servidores públicos, militares, particulares em corporação. Vai vir aos Meirelles, outros tipos de classificação. Então, vou tentar trazer questões que a gente consiga abordar a visão de cada um, que é para você sair com conhecimento completo. Tá? Então, puxa uma setinha aí. Bora falar desse primeiro cara aqui, que é o agente ou agentes políticos. Quem são esses caras aqui na visão da Maria Silvia Isabela Figueiredo? Quem são esses camaradas aqui? Quem são esses caras? Gente, agentes políticos são aqueles que exercem uma atividade típica de governo e exercem mandatos para os quais eles foram eleitos. Exemplo, um parlamentar é um agente político. Um secretário de Estado é um agente político. Um ministro é um agente político. Então, agente político é aquele que exerce uma atividade típica do governo. Agora aqui eu tenho o ministro da Fazenda, tenho o ministro da Economia, uma atividade típica de um governo. E exerce mandato para aquele que foi eleito. Então, aquele que foi eleito vai exercer o mandato. E esse cara é chamado de agentes políticos. Eu coloco no caderno. E agentes políticos, na visão dela, são aqueles que exercem são aqueles que exercem uma atividade típica de governo. E exerce mandatos para os quais foram eleitos. O que você precisa saber daqui para acertar de prova? O que a banca vai te cobrar? Gente, a banca vai te cobrar exemplos. Exemplo de agente político. Exemplo de agente político. Quem são os agentes políticos? Gente, aqui vai entrar uma galera que você precisa saber dessa listinha. Quem é o primeiro agente político que vem à nossa cabeça? O chefe do poder executivo. O presidente da República, os governadores, os prefeitos, os chefes do poder executivo são agentes políticos. Então, coloca aí. E o primeiro dessa lista, o primeiro aqui são chefes do executivo. E aqui é o executivo federal, estadual ou municipal. Tá? Chefe do executivo, quem mais? Os ministros e secretários. Secretário de Estado e secretário do município. Tá? Então, aqui, segundo os ministros, aqui em âmbito federal tem ministros,
E em âmbito estadual, eu vou ter os secretários. No âmbito estadual e em âmbito municipal. Tem mais? Os parlamentares. Os parlamentares, eles são o quê? Agentes políticos. E quem entra aqui no meio dos parlamentares? Os deputados, os senadores, os vereadores. Essa galera toda é considerada agente político. E aqui, gente, a doutrina considera os juízes e os membros do Ministério Público. Os juízes e membros do Ministério Público. Veja só, tem uma listinha bonita daqui, né? Precisa memorizar essa lista aqui. É só lembrar, gente, tá? Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Tá? E agora, precisa lembrar, que eu já comentei em outra aula, precisa lembrar que esse agente político, como é que ele recebe? Ele recebe o quê? Os subsídios. Então, o agente político, ele recebe os chamados subsídios. Esses subsídios são subsídios em parcela única. Tranquilo? De boa? Eu quero me recordar aqui de outras aulas. Eu falei para vocês quais são as parcelas que são vedadas eu querer pagar para quem recebe subsídio. Eu falei, né? Que quem recebe subsídio é vedado o pagamento de quê? Adicionais, gratificações, prêmios. Você lembra que eu falei isso? Sim ou não? Falei, né? E eu falei também que eu posso pagar 13º e férias a quem recebe subsídio? Falei isso, sim ou não? Pronto. Massa. De agentes políticos por hora, a gente vai deixar aqui. Por quê? Porque a gente vai para a próxima categoria. Pode resumir rapidinho. É porque se eu ficar trazendo informação de outra aula, os vídeos ficam muito longos, tá? Mas o agente político, ele recebe subsídios em parcela única. Significa dizer que ele não recebe nada mais além do que um valor na sua conta, que eu chamo de subsídio. Ou seja, não tem lá embaixo no seu contra-cheque gratificações, prêmios, bônus, não tem isso para ele. Ele só recebe o que é subsídio. Está lá escrito um valor, lá na conta dele, que ganha 30 mil. Subsídio. Não tem abaixo ali várias parcelazinhas que o servidor que recebe remuneração tem. Tem servidor que está lá no seu contra-cheque, vencimento, aí abaixo tem gratificações, tem adicional, tem não sei o quê. Tem uma série de coisas, uma série de parcelas. O cara que recebe subsídio, não. É uma única parcela. E a Constituição fala que não pode receber bônus, prêmios, gratificações adicionais. Só que para esse cara que recebe subsídio, assim como o cara que recebe remuneração, ele pode receber 13º, ele pode receber férias. Sem problema nenhum. Tá?
sem problema nenhum. Foi comentário que eu fiz relacionado ao subsídio, que vou deixar de registrar aqui, por conta que já está numa sala passada. E agora, professor, agora que a gente falou quem são agentes políticos, agora que a gente falou exemplos de agentes políticos, como é que eles recebem? A gente vai falar de uma outra categoria que já fiz ali vários comentários, que são o quê? Os servidores. Falei que agora seriam informações mais tranquilas. Os servidores públicos. Gente, esse nome servidor público, eu vou considerar, vou falar assim, sentido estrito. Sentido estrito, por quê? Porque é um conceito mais restritivo. Eu vou considerar apenas algumas categorias. E você vai deixar registrado no seu caderno somente isso aqui, para que na próxima aula eu consiga dar continuidade de forma completa, sem ficar retalho de informação. Então, esse cara aqui é o servidor público em sentido estrito. Dentro dele, eu vou ter algumas categorias, e essas categorias que a gente vai ali detalhar na próxima aula.